O país do futuro está envelhecendo. A contagem mais recente do IBGE mostra que o número de brasileiros com 65 anos ou mais cresceu 57% em relação à década anterior. Os dados de 2022 indicam que para cada 100 crianças há 55 pessoas com 65 ou mais, como este ano. Eu chego aos 65, eu entro para esse time, eu convidei um especialista para saber mais sobre o envelhecer. Ele é mestre em gerontologia e longevidade, doutor em saúde pública e secretário nacional dos direitos da pessoa idosa. Seja bem-vindo ao Provoca, Alexandre da Silva. Tudo bem, Marcelo? Puxa, que honra estar aqui, viu? Eu que vou me consultar com você. Este é o Provoca em Rede Nacional de Televisão e também nas plataformas da TV Cultura, YouTube, X, Facebook e também podcast no seu tocador preferido. Você ainda pode participar da nossa rede, é só entrar no canal Provoca do YouTube e clicar em Comunidade. O Alexandre, como eu disse, o envelhecimento de brasileiros e brasileiras é uma coisa que está avançando. Isso é uma boa ou uma má notícia? Isso é ótimo. Olha aí. Isso é ótimo. Por quê? Porque se a gente está envelhecendo, a gente não está morrendo. O primeiro ponto é esse. Começa por aí, né? Se a gente está envelhecendo, a gente tem tempo para tudo. É um tempo de oportunidades. Eu não gosto de pensar muito na velhice, na perspectiva do Cronos, né? Cronológico. Eu acho que é legal pensar na outra perspectiva, né? Das oportunidades, da aprendizagem constante. Sim. E a gente só envelheceu tanto, Tass, porque as políticas públicas vigentes até então permitiam isso. Sim. Então hoje, quando a gente vai conversar em outros países, e o Brasil é chamado para falar sobre isso, a gente envelheceu muito rápido nas últimas décadas. Isso. Nós iremos envelhecer muito mais rápido nas próximas décadas, ou seja, temos que falar sim sobre a velhice, as pessoas grisalhas, carecas, cabelos brancos, coloridos, porque isso vai continuar. E o fato de termos envelhecido, sem termos enriquecido enquanto país, gera uma demanda de atualizar as políticas públicas, porque novos problemas nós temos hoje, né? Ou seja, você está falando que tem muito país que já tinha esse fenômeno, mas se preparou, né, para cuidar da sua população mais velha, e nós chegamos nesse estágio sem estarmos preparados, é isso? Boa parte dos países conseguiram envelhecer bem, né? Porque nós temos Quem, por hoje... exemplo? Quem é um bom envelhecer exemplo de país que envelheceu bem? Talvez alguns países da Europa conseguiram envelhecer bem, mas sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Eu ia dizer isso. Então, você olha os Estados Unidos, por exemplo, na América do Norte, alguns países até da Europa, alguns não garantem as políticas públicas que nós temos hoje, destacando a saúde, a assistência social, por exemplo. Né? Então, muitos países vizinhos nossos, né, de fronteira, vêm para cá ter essa condição. Em países como Estados Unidos, a pessoa idosa, ela pode morrer na porta do hospital porque ela não tem dinheiro. E ela não ser atendida. E ela não ser atendida. Então, assim, envelheceu mais que o Brasil, mas não garantiu algo essencial, que é o direito à saúde. Eu moro aqui no Reino Unido, trabalho de entregador de comida, de bicicleta. Olha a bicicleta aqui, ó. Eu era professor universitário e tive que buscar oportunidade em outro local, porque com mais de 50 anos é bastante difícil você ser reaproveitado no Brasil. Alguns países, né, da Europa, por exemplo, conseguem ter uma condição boa para envelhecer, mas lá você pode ter o idadismo, né, ou etarismo, que é essa discriminação a partir da idade. Então, alguns espaços não são tão convidativos para as pessoas mais velhas. Então, assim, acho que... Só queria te interromper. Idadismo é uma palavra que você gosta de usar. Que diferença que tem para etarismo ou outras palavras? Nenhuma. Então, se falar idadismo, se falar etarismo, se falar ageísmo, né, do termo inglês, é a discriminação que ocorre, né, que existe a partir da idade. A partir da idade. Então, veja,
A pessoa mais jovem também pode sofrer o idadismo, etarismo, egeísmo, porque ela é mais nova. Tá. Mas a vantagem, né, se é que dá pra falar vantagem, é que com o passar do tempo, ela vai deixar de ser a mais jovem e vai ficar mais velha. Então, esse idadismo, ela não vai sofrer tanto. Já a pessoa que sofre um idadismo ou um etarismo porque ela é mais velha, com o passar do tempo, isso só vai se agravar. Ela só vai continuar avançando na idade. Então eu falo que o idadismo, o etarismo, ele vai estruturando a nossa sociedade. Tá. Eu gosto de pensar muito o território, sabe, Marcelo? E a gente tem trazido isso para o nosso governo, pensar os territórios. Porque o que é o território nosso? É só onde a gente trabalha, onde a gente mora, onde a gente circula. Então, há territórios onde as pessoas envelhecem muito bem. Onde? Chegando as Blue Zones, por exemplo, né? As zonas azuis. As zonas azuis. Mas tem E estão espalhadas pelo planeta. em várias partes. Mas o curioso, assim, a meu ver, é o seguinte: tem algumas práticas que são interessantes? Sim. E que elas remetem para uma vida mais simples. De Por você exemplo? sair para visitar as pessoas, Sim. receber as pessoas, preparar o alimento, cultivar o alimento, ter tempo para fazer as coisas, ter tempo para não fazer as coisas. O que mais que tem em comum essas zonas azuis? Seja Tendo- no Japão, na Itália, em qualquer lugar. Um ponto para mim que vai ser revolucionário e que acontece lá já e que eu queria que acontecesse aqui com todas as pessoas de 60 anos ou mais e aquelas e grupos que ainda enfrentam muitas barreiras, que tivesse já desde os 50 e que não se perdesse, é o propósito de vida. Quando você acorda hoje, você tem um propósito de vida. Tá. Eu tenho um, que ele pode ser atualizado, Tá. que ele pode ser repensado, mas uma morte social de que assim, eu não sirvo para mais nada, Sim. não tenho mais nada para Você fazer, está falando daquela postura do aposentado do aposento. e aposento. que Não serve mais, Não né? serve E no mais, Brasil, encostado. antigamente tinha um carimbo, né? Pronto. Agora, tanto é, quando a gente vai falar sobre envelhecimento, a gente fala, né, dos dados que você trouxe, há um que é interessante, que é a feminização do envelhecimento. Ou seja, mais mulheres chegam às idades mais avançadas. Mas a pergunta é, o que está acontecendo para os homens não chegarem nas idades mais avançadas? Me diga. Não é um fator biológico, É o quê? genético. É isso. É perder esse papel social. O que é o trabalho para a gente hoje? Sei. Então, né, o nosso ministro Silvio Almeida, ele fala algo bem interessante, que quando a gente pensa em direitos humanos, nós também estamos pensando no enfrentamento ao capitalismo. E eu concordo com ele nesse ponto, porque, veja, para homens, nessa construção rígida, quando ele deixa de ser o provedor, quando ele passa a não ganhar o que ele gostaria, ou que ele precisaria, na perspectiva dele, de garantia material da família, ele se sente menos. Ele inclusive, se sente rebaixado. Ele tem impotente. uma autoestima rebaixada. E aí começa a ver, né, para quem tem pessoas mais velhas no seu entorno, aquelas histórias. Né? O pai, o avô aposentou, e agora? Teve um infarto. Teve um derrame. Ficou alcoólatra, deprimido e tal. Então, eu acho Essa é uma realidade que atinge mais homens com certeza idosos mais do que os homens. mulheres. Sim, porque aí você percebe que essa questão do cuidado, por exemplo, né, da atividade física, da alimentação, de falar que está sofrendo, de chorar, ele não consegue fazer. E aí vai virando uma bomba relógio.
Vamos explicar aquele desenho desse avanço do envelhecimento? Sim, Antes era uma pirâmide sim, demográfica que a base era de jovens, né? A maioria. sim. E agora o que está acontecendo? Que desenho é esse? Bom, o Brasil não é mais um país de jovens. Acho que isso é um ponto que temos que colocar aqui. O Brasil está envelhecendo. Então, o Brasil tem hoje 32 milhões de pessoas idosas, o que equivale a 15,8% da população total. Sim. Mas veja, se eu pegar Roraima e se eu pegar Rio Grande do Sul, lá em Roraima nós temos quase 8% da população idosa. Tá. No Rio Grande do Sul é mais de 20%. O que eu Nossa, quero dizer isso? que diferente. Que em Roraima, de cada 10 pessoas, quase uma é idosa. E no Rio Grande do Sul, de cada 10 pessoas, 2 já são idosas. Se a gente pegar alguns municípios da região sul, você tem 33, 40% de cada 10 pessoas, 4 já são idosas. Então isso mostra uma diferença, Uma desigualdade. no envelhecimento. Assim, eu queria falar muito de diversidade apenas, mas eu tenho que falar da desigualdade. Claro. Eu tenho que falar do acúmulo de discriminações. Sim. Né? E você tem, então, municípios que envelheceram muito Sim. e precisam ter novas políticas, novos programas, novas ações. E você tem, às vezes, no Nordeste, por exemplo, ainda que não seja igual ao Sul, alguns municípios onde também você tem 20, 30, 40% da população idosa. Mas as causas são totalmente diferentes. Porque muitas vezes, nessas cidades do Nordeste, é a população adulta que está saindo de lá, porque as condições para envelhecerem lá não são tão boas. Sim. Então é importante, mais do que isso, garantir o direito de envelhecer bem dessas pessoas e que as pessoas mais jovens queiram envelhecer lá. Posso contar uma historinha rápida aqui? Claro. Eu fui em um quilombo em Feira de Santana, na Bahia. E uma professora quilombola, idosa, ela estava falando um pouquinho do que eles queriam para melhorar a situação de lá. E ela fala muito sobre educação para os mais jovens. Começa por aí já, quer dizer, eu esperava que ela falasse, eu também quero continuar aprendendo, também quero fazer mais coisas, e outras pessoas idosas também querem fazer mais coisas. Mas uma frase que me deixou ali muito reflexivo é que ela falou assim, os professores que vêm aqui ensinar não sabem ensinar. Quer dizer, a gente tem que respeitar os saberes e práticas desses locais. Sim. Porque daí eu consigo entender quais são as necessidades para se envelhecer em cada região. E ela estava preocupada com os mais jovens, Com os mais que não jovens. iriam aprender. Pois é. Que E coisa. uma outra senhora fazia sempre assim, porque os mais jovens só ficam aqui só, que é essa geração, Essa né? geração. Essa geração está preparada para competir no mercado de trabalho com os mais velhos, que é isso que vai acontecer agora, não é? Pois é, a palavra competição é uma palavra tão complexa para falar sobre envelhecimento, né? Porque assim, em qual perspectiva, né? Da produtividade sem qualidade, da produtividade material, intelectual. Eu acho que todo mundo tem que saber conviver de uma forma intergeracional. Sim. Porque, veja, pode ser que hoje o jovem já nasceu mais envolvido com as novas tecnologias digitais, porque temos outras tecnologias para falar, Claro. e aí ele pode sair na frente. Mas veja, o adoecimento da população adulta e jovem A saúde está mental. muito acima de qualquer outra geração. E o mais velho, muitas vezes, tem outra forma de olhar para o trabalho, né? Talvez, não sei se é para você, mas para os seus pais, tios mais velhos, aquela questão de falar assim, eu comecei a trabalhar nessa empresa e terminei nessa empresa, era algo de orgulho. Era uma coisa boa, né? Hoje não, né? Hoje é o contrário. Como assim? Você ficou o tempo da sua vida Como é que naquele você lugar? aguentou, Como é que né? você aguentou? Né? Então, mudaram os valores relacionados ao trabalho, e até o trabalho em si, eu acho que ele precisa ser discutido hoje. Porque tem umas perspectivas, né? Então hoje a gente fala de trabalhar menos dias da semana, menos horas, para ter a mesma produtividade e um rendimento maior. Mas para quem vale isso?
Quer dizer, a pessoa idosa da área rural, será que vale esse raciocínio para ela? Esse idoso que trabalha, né, na faxina, na segurança, e eu tenho familiares que eu amo que trabalham nessa área, Hum, vale para eles isso também? sim, Então, veja, né, a gente tem que falar com essa questão da competitividade sim. de uma outra É muito forma, mais diverso. garantindo segurança, né, É, previdenciária, trabalhista mínima, né? claro. De manhãzinha eu levantei, o céu estava azul. Quando eu olhei na porta tinha um diabo no gugu. Manhãzinha eu levantei, o céu estava azul. Quando eu olhei na porta tinha um diabo. Vai! Gulu, 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 gulu. Tá chegando agora o forró do gugu. Chegaram muitas perguntas para você aqui, Alexandre. Olha aqui, Elizabeth Santos. Urge fazer cotas para 60 a mais nas empresas, ela afirma, tá? Hum. Boa parte dos idosos precisa continuar trabalhando porque recebe aposentadoria que não dá para sobreviver. E aí, cotas é uma coisa que resolve? O termo cotas, para mim, ficou algo assim, eu não vou falar banalizado, mas como algo de uma solução muito É, rápida. que resolve, Que né? resolve. Eu Instantaneamente. acho que assim, por que tirar a pessoa só porque ela fez 55, 60 anos? É, Será que é adaptar o homem ao trabalho ou o trabalho ao homem ou à mulher? sim. Então talvez seja esse o problema também, né? Como é que a gente tem que ajustar os ambientes para ainda ser acolhedor e respeitoso a essas pessoas mais velhas? Todo mundo passa por formações, capacitações, aprimoramentos. Por que não as pessoas mais velhas? Agora, eu acho que nós temos que, de fato, Marcelo, tirar essa perspectiva de que essas pessoas não podem mais continuar produzindo. Você aí também pode fazer perguntas aqui no Provoca, é só mandar a pergunta nas nossas redes X, YouTube, Facebook com a hashtag Provoca. Como fez aqui o Pedro Cristo, como sensibilizar a população para a valorização e o cuidado da pessoa idosa? Olha, a gente tem feito na Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, dentro do Ministério dos Direitos Humanos, um trabalho bem interessante, que é de tentar furar as bolhas. Né? Então, quem já é uma pessoa mais velha ou já está conectado com isso, já tem, né, o caminho mais ou menos traçado. Mas tem crianças, tem vários grupos sociais que não conseguem ainda compreender isso. Então, a gente tem feito ações e queremos fazer mais para saber como dialogar com a criança, com os professores. Como se retrata o envelhecimento? Ainda é aquela bruxa, né, Sim. que tem um estereótipo É. todo negativo, tal, ou não, né? Essa pessoa que brinca, que pula, que dá cambalhota, que inventa coisas, que corre com a criança, né? Como falar isso para os adolescentes Ah, nas redes sociais, com sim. com as suas dancinhas e tal, que é a forma deles expressarem a sua cultura? Como é que falar, olha, o mais velho também cabe aqui? Hoje nós temos, e as grandes cidades podem mostrar isso, uma situação onde em uma mesa você tem 5 gerações dividindo a mesma refeição. Tataravô ou tataravó, bisavô ou bisavó, avô ou avó, mãe e pai, filho, né, neto ou neta. E a outra mesa tem uma pessoa idosa sozinha. Essa está sozinha, na solidão, porque as mortes precoces são muito frequentes no seu grupo. Então, veja, para uma pessoa travesti hoje, envelhecer para ela é chegar aos 35, 40 anos. Uau. Veja só. É Para o um- homem preto, é talvez 50, um pouquinho mais. E às vezes para uma outra pessoa, socialmente, socioeconomicamente mais privilegiada, é chegar aos 80 anos com os seus companheiros, companheiras, primos e amigos. Então tem muitas barreiras e muitas discriminações que vão gerando estresses das mais diversas formas. Estresse para pagar a conta do mês seguinte, estresse para saber se o filho está chegando, estresse para saber se a filha arrumou emprego, que dificulta literalmente você chegar cronologicamente aos 60 anos. Eu acho que é importante nesse momento que as pessoas comecem a refletir por que o meu envelhecimento se dá de um jeito e o do outro nem é possível, né? Quando eu falo de propósito, não é sonho propósito.
Sonho pode ser algo que se transforma num propósito, mas o propósito é algo que não pode ficar só no campo da sobrevivência, sabe, assim, de eu tenho que, Sim. senão eu não consigo. Então, essas barreiras vão dificultando o acesso à educação, acesso ao trabalho, à saúde, A alegria, né, a à felicidade, alegria. a você acordar e ter uma coisa Sim. que fez você acordar melhor, né. Sabe que uma das primeiras frases que eu dei numa entrevista como secretário nacional, eu falei que envelhecer é ser feliz. Você é um provocador, hein, Alexandre? Eu Envelhecer é ser feliz, isso é muito bom. Eu vou fazer o seguinte, no próximo bloco eu vou avançar na área de atuação do Alexandre, o que o Brasil, como nação, está fazendo para garantir um envelhecimento de boa qualidade. Até loguinho. Ariano Suassuna detestava a expressão terceira idade e explicava: o ser humano tem 5 idades: criança, adolescente, jovem, adulto e velho. Quem tem 3 idades é fruta: verde, madura e podre. O meu convidado, Alexandre da Silva, é mestre em gerontologia e longevidade. Ele vai saber bem dizer. Se não é terceira idade, Alexandre, qual seria a expressão, hein, para dizer da minha turma, eu que estou com 64? Você sabe que, ao ouvir você falar isso, eu lembrei de um conhecimento, uma sabedoria africana, que fala que a gente vai viver até os 120 anos. Então, 60 anos é o meio do caminho ainda, né? E hoje, a gente for olhar, né, as perspectivas que tem da ciência, mostra que, de fato, essa pessoa que vai viver até os 115, 120 anos, já nasceu. Então, é uma realidade. Não, a gente não gosta de usar esse termo, assim, a gente não gosta, eu falo assim, né, quem estuda, porque o que é terceira idade, o que é quarta idade, né? Então, tá certa essa provocação. Pode falar velhice, por que não? A gente fala infância, adolescência, é que a gente vai dando nomes diferentes para uma mesma situação. Então, veja, a criança acabou de nascer, agora. E fala assim, nossa, como ela está crescendo. Não, ela está envelhecendo. Né? O adolescente fala, nossa, tá crescendo rápido, né? Não, tá envelhecendo rápido. O adulto fala, nossa, logo, logo já tá aí chegando. Ele também tá envelhecendo. Ou seja, se fosse para usar um verbo para toda a nossa fase da vida, seria envelhecer. Já mudar esse conceito desde pequeno. Sim, a velhice é uma fase importante, assim como é a adolescência. E talvez a velhice, essa fase dos 60 anos ou mais, ela pode ser tão diversa, heterogênea, como é a fase adulta. E eu gosto até de lembrar, a gente fala muito em mudança exponencial, né? Desde a antiguidade até agora há pouco, século XIX e XX, a idade média de morte era 30, 40 anos. Em pouco tempo, né? Chegamos ao século XXI aí com 70, 80 anos. É uma mudança enorme, né? Para um grupo, sim, né? Para um grupo. Para outro, nada mudou, né? É mesmo. Alexandre, você é secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, que é um órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu quero saber, o poder público, federal, estadual e municipal, o que ele pode e o que ele não pode fazer para mudar esse quadro dos mais velhos? Eu vou começar pelo que ele não pode fazer. Isso. Eu acho que ele não pode mais culpabilizar a pessoa idosa e a sua família. Acho que isso foi algo que vigorou nos últimos anos, foi muito ruim isso, porque parecia que a família não conseguia fazer, porque ela não queria, porque ela não tinha condições. Quando muitas vezes foram algumas ausências, né? Ora do município, ora do estado e ora do governo federal. Então, acho que é hora de criar de novo essa conexão, governo federal, governo estadual, governo municipal, chamar outros atores sociais para esse espaço, os conselhos, delegacias, o terceiro setor, enfim, para que todos possam, de fato, fazer aquilo que pode e que gostaria de fazer. O que pode, então? O que a gente pode fazer é garantir
os direitos. Tá. Parece óbvio, mas veja que tem pessoas que crescem, amadurecem, envelhecem, sem nunca terem Saber que eles existem. e viver Quais- plenamente os seus Quais direitos. são no Brasil os direitos dos idosos? São vários. Mas assim, eu posso falar que é direito à saúde, direito à moradia, direito ao trabalho, à educação, ao lazer, Hum, porque muitas pessoas idosas hoje não se permitem o lazer. hum, Nessa lógica de sempre estar faltando, hum. elas não foram ensinadas a falar assim, tá, você também merece isso, É. você merece também Você descansar. merece e você precisa. E você né? precisa para essa máquina Essa né, máquina poder estar fazer bem. um ajuste rápido ali, né, desligar um pouco. Então, acho que tem muitos direitos que não são garantidos Ah, para muitas pessoas. O direito, por exemplo, de ser bem atendida tá, num serviço público, ah, o direito de ter uma segurança previdenciária, tá, porque é isso, né, a gente precisa ter o mínimo. claro. Tá trabalhando, filho? É. Ah, amado. Então tá. Quer aparecer no vídeo? Hã? Tu quer aparecer no vídeo? Quem, eu? É. Ai, Pedro, não vai estragar. Eu que estou ali com 64, estou começando a perceber algumas novidades. Uhum. Assim, a fila preferencial, o lugar, né, no transporte público para estacionar, Uhum. começa assim a surgir umas surpresinhas que eu nunca esperei. Sim. O que mais que tem além disso? Eu acho que você deve ter sido já surpreendido com o consignado, né? Quem te liga Como querendo se- te emprestar alguma coisa, quem quer te Ah, aplicar um golpe, olha aí, olha o né? efeito colateral. Então, veja, nós temos já Hum, a gente percebe uma engenharia, né, sim, dessa questão de querer violentar a pessoa sim, idosa de forma financeira ou patrimonial. tá. Então, já estamos criando ações, porque veja, Uma engenharia oportunista. sim, porque o grande um problema sério que nós temos, Hum. infelizmente, no nosso país é que de 55% das pessoas analfabetas Hum, são idosas. olha isso. É um número muito grande. Olha Então isso. veja, pensando no mundo digital, é necessário pensar sim, não só a inclusão digital da pessoa idosa, sim. mas um bom letramento E para uma proteção, para uma né? proteção. Letramento, cara, esse ponto eu acho. E ao mesmo tempo, a gente quer garantir o mínimo de quem fala assim, tá bom, mas eu não quero. É, Eu quero ainda a agência, eu quero o papel, isso. Eu então tenho direito eu a tenho esse direito, atendimento. eu quero a informação simples. Quando eu Isso. leio um monte de coisa É. aqui, quer dizer, às vezes a pessoa liga para um serviço e fala É. assim, não é que eu não estou ouvindo, É, é que eu não estou entendendo. eu não Você tô pode repetir conseguindo. várias vezes, Não eu não estou vai, entendendo, não vai. né? Isso eu creio que é um desafio gigantesco. Sim, E vou falar de coisas óbvias, assim, o telefone celular para uma pessoa idosa, às vezes é uma barreira intransponível. sim, Começa sim. pelos números, começa pelo ter que teclar, o dedo não acerta o Sim. botão. E aí, o pessoal não está pensando nisso? Sim, estamos, lógico, É. muito. O problema foi esse. Houve um tempo, alguns anos atrás, onde se queria que tudo fosse informatizado. E não levou-se em consideração essas particularidades. Claro. Então, hoje, a gente tem um projeto já em andamento como universidade, junto a uma das maiores periferias do país, que fica lá em Ceilândia, é Pôr do Sol e Sol Nascente. Nós estamos fazendo outros justamente para discutir com a pessoa idosa, essa que tem baixa escolaridade, como é que é para você usar o aparelho celular, Sim, para não cair nesses golpes. claro. E mais do que isso, Marcelo, tem, além da questão da violência financeira e patrimonial, tem ainda o enfrentamento ao discurso de ódio Sim. e as fake news, Olha aí. né? Fake news com umas ofertas, com umas coisas para eles Em espalharem. um ano eleitoral. Olha aí. Ou seja, em muitos municípios, as pessoas idosas irão decidir as eleições. Pelos números que eu te trouxe, Sim. né? Tem município onde a cada 4 pessoas, de cada 10 pessoas, 4 são idosas. De cada 10 pessoas, 3 são idosas. E as pessoas idosas, quando têm essa oportunidade de votar, elas querem votar, então elas não podem ficar enviesadas na hora Sim. de votar, Ou manipuladas, manipuladas né? Fragilizadas. por né? uma informação errada, incoerente, né? E vou te dizer, cara, eu tenho a sorte de ter os pais vivos e muitos parentes idosos e tal. Não é só as pessoas, enfim,
que são analfabetas, você entendeu? Sim. Os meus pais são professores de escola pública e tudo Sim. mais. Vive chegando Sim, golpe. sim. Né? Eu estou falando aqui de uma coisa Sim, que todo mundo que está em casa deve receber todo Sim. dia. Né? Get old, but don't get boring. I'm Iris Apfel, the world's oldest living teenager. You can never stop being bold and having fun. Go wild and get comfortable outside of your comfort zone. Que desafios maiores a sua secretaria enfrenta? Porque eu quero dizer para eles que a gente se conheceu num evento, né, Sim. no Mature. Eu falei, poxa, esse cara aí precisa falar disso, né? Numa TV pública aberta, né? Ela é uma secretaria que precisa ficar mais visível Sim, do que ela está. precisa. Hum. Eu acho que eu até agradeço, né, essa oportunidade de falar, assim, pessoas idosas e pessoas que queiram envelhecer com dignidade, saibam que o governo federal tem uma secretaria para pensar o direito das pessoas idosas, materializado também a partir do exercício da cidadania, que é fazer o que você quer, quando você queira. Que a gente precisa olhar para todas as pessoas idosas. Eu sei que é algo que pode parecer meio utópico, mas se eu não tiver essa meta, esse olhar, eu não consigo fazer bem, sabe? Então, as mais diversas situações que eu vejo de pessoas idosas, elas mexem comigo, né? Assim, secretário ou não, eu sou mobilizado quando eu vejo uma injustiça contra a pessoa idosa. E eu tenho os meus pais, né? Então, assim, eu acho que, de novo trazendo um outro provérbio africano, que fala assim, eu vou fazer melhor que vocês, não é sentido de esnobar, é de falar assim, vocês fizeram tanta coisa para eu poder chegar aqui, abriram mão de tanta coisa, né? Sonhos. Você está fazendo? Acho que tô. A gente Acho que eu percebe tô. que você fala com entusiasmo, né, Sim. sobre um assunto tão duro, né? E isso eu acho que já revela muito da sua verdade sobre esse assunto, né? Fisioterapeuta que se interessou pela velhice desde o começo, Sim. né, Alexandre? Eu brinco com meus amigos se eu falar assim, nossa, eu poderia, com todo respeito às minhas amigas e amigos que foram para uma área mais técnica, né, inventar um aparelho, né, contração muscular, a área da dermatologia, seria um outro tipo de estresse, né, de preocupação. Mas quando eu escolhi pessoas idosas, eu lembro que quando eu falei para a família, né, falei, olha, agora eu vou, né, estudar mais um pouco, vou fazer isso e aquilo, é porque eu acho que a gente tem missões para cumprir aqui, né? A gente lançou um programa agora chamado Envelhecer nos Territórios, e nós fomos para o interior do Ceará, sabe, assim, e ver aquilo acontecendo, aquilo para mim foi de uma alegria, assim, que só eu sei, sabe? Olha os números aqui que existem sobre cuidadores, né? 2016, 3.700.000 brasileiros cuidavam de algum idoso na família. Em 2019, o número cresceu para 5,1 milhões. É uma mudança gigantesca aí, Sim. né? O Estado pode entrar aí também para apoiar essas Não, pessoas? precisa entrar. Como? Precisa entrar, porque veja só, é esse o ponto. Muitas das pessoas que começam a virar cuidadores ou cuidadoras, elas não receberam um convite, né? Foi quase que uma intimação, né? Olha, tem que cuidar. Então, às vezes, um exemplo, a pessoa que escolheu não ter família, não quis casar, não quis ter filho, não quer dizer que ela queria ser cuidadora. E às vezes ela já é colocada como para ser a cuidadora. O homem, por si só, também devia entender que ele também faz parte dessa família. Então não é só ser provedor ou achar que ele fez tudo. Quantas horas a mais as mulheres trabalham no dia porque elas também cuidam? O quanto vem naturalizando desde a infância de que é o gênero feminino que vai cuidar. Isso. Eu estou falando do gênero feminino agora que vai cuidar, né? Que muitas pessoas gays também cuidam bastante. Então, assim, veja, temos que mudar essa história criando oportunidades. Então, nós estamos com um projeto no Rio Grande do Norte que vai acontecer na área rural, que vai tentar fazer isso. A gente vai cuidar da pessoa idosa e dar um tempo de respiro, de descanso, de
olha, vai fazer o que você quiser agora. Se você quiser descansar aqui, pode ser, mas se você quer fazer uma formação, se você quer, enfim, que você possa fazer isso. Porque senão a gente garante o direito da pessoa idosa e viola de quem está cuidando. E eu acho que o Brasil pode ser inovador nesse sentido, Marcelo. Porque nas viagens que a gente faz, a gente vê que não tem nenhum país que tenha isso bem resolvido. Você tem quantos anos? Eu tenho 76. A senhora não é aposentada não, já é? Não, E como é que a senhora se sustenta? eu trabalho na minha roça. Ainda trabalha? Trabalho. Que bom ter você aqui, Alexandre. Nós dois envelhecendo juntos aqui nesse papo. Tudo bem para você assim? Olha, eu tô me sentindo... Eu já falei que eu tô convivendo melhor com a minha velhice aqui com você. Ainda mais fisioterapeuta, me sinto mais seguro. Mas no próximo bloco, eu quero falar de dores da velhice e também de delícias, que é uma fase onde todos vocês aí, se tiverem sorte, vão chegar. Quem ainda não chegou, né? Eu vou querer saber do Alexandre, que é um especialista em envelhecer, como ele está preparando para uma velhice saudável, feliz e serelepe também, que é sempre bom. Até loguinho. Na velhice, o poeta Hermann Hesse escreveu um livrinho provocador. Com a maturidade, fica-se mais jovem. Onde ele diz assim: para os velhos é bom e são um borgonha tinto ao pé da lareira e depois uma morte ligeira. Porém, só mais tarde. Hoje não. O meu convidado, Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, deve saber. O Alexandre, além do vinho na lareira e a morte ligeira, o que é bom e saudável na velhice? Olha, tantas coisas, né? Mas eu acho que é você estar cercado de pessoas que você gostaria de estar com elas, né? É você poder fazer escolhas ainda, desde as escolhas mais simples, sabe? Assim, o que eu quero para o meu café da manhã, o que eu quero vestir, o que eu vou fazer com o meu cabelo, o que eu vou pintar, não vou pintar, que roupa eu vou escolher, Sim. nada que seja imposto, sabe? Olha só, coisas simples. E eu acho que pensando o Brasil, né, com essa diversidade que nós temos dos mais diversos povos, né, de diversos países que vieram, eu acho que tem uma questão também de olhar para a família. Mas não fala família só biológica, sabe? Assim, é aquela pessoa assim, é como se fosse da família e da família é. Sim. Eu acho que quando a gente olha assim para essa longevidade das relações Sim. e das pessoas que se ama, eu acho que isso dá para a longevidade, para a velhice, esse tom, né? Tão bom quanto um vinho, tão bom quanto uma boa música. Vocês veem o que a idade faz com a gente, né? Antigamente eu saía escondido de casa para ir para as festas. Hoje eu saio escondido das festas para voltar para casa. Como se preparar para uma boa velhice? Essa é uma pergunta de interesse próprio. Assim. O cara tá chegando aos 65. Ainda dá tempo de se preparar? Alonga. Alongue-se. Alonga bem. É. Mas eu acho que cultive as boas relações, né? Cultive as boas relações. Faça coisas que você nunca fez. O que isso causa na fisiologia? Eu acho que gera um engajamento maior seu na sociedade. Então, se aquele lugar hoje não te serve mais ou não te querem mais, vá para um outro lugar. E aí entra, né, tudo que nós falamos aqui, tanto das políticas públicas, dos programas, mas gera novas sinapses até. Você aprende mais coisas, né? Você fica mais atento. Quando você faz uma coisa que você nunca fez. Você fez. conhece outras pessoas e fala, nossa, tanta gente bacana que eu nunca pensei, né, que elas fossem bacanas, e o contrário também, né, fala, nossa, como o senhor e a senhora, né, também é bacana. Isso vale, assim, até por um esporte que você nunca praticou? Eu acho que vale. Uma rua que você nunca andou? Sim. Bairro, uma música? Tudo. Uma loja nova, um restaurante novo, um preparo novo, um alimento novo que você prepara, que você inclui na sua refeição. Eu acho uma pessoa nova. Uma pessoa, relações novas.
ou novos formatos de relação, Olha que cardápio. novos valores de uma relação. O Acho que que tudo- isso causa na alma de alguém que fala assim, pô, eu estava envelhecendo e aí agora eu abri um outro canal. Acho que gera emoções, né? Suspiro, medo, Suspiro. alegria, Meu Deus. medo. Mas você vai com medo mesmo, né? E se não der, vai com medo mesmo, né? Fugir dele é que é um problema. Eu né? acho que é, porque daí você não experimentou. Eu Hum, trago um pouco dessa questão do jogador, né? Que fui lá atrás. hum. É campeonato, né? Ah, É campeonato. Então, assim, perdeu hoje, vai vai amanhã. ter outro, né? Perdeu de 30 pontos hoje, ganhou de 1, você tá uma vitória e uma derrota, tá tudo certo, né? O importante é a gente ganhar o campeonato, né? Bola pra frente, né? Ou bola pro ar, né? Que era, ou- no meu caso era basquete, né? Era basquete. Você Era jogava em que basquete. posição? Então, olha só, né? É, Eu tive aquela fase estirão, né? Estira. Então eu Você comecei era como grandão. pivô Ah, e depois parou. parou ali. Então eu terminei quase como amador, né? Sei. Então eu experimentei todas as posições. E cada posição trouxe um saber. É. Acho que teve isso também, porque o pivô, né? Hoje está mudando tudo, né? É. Mas antigamente era aquele mais alto, que tinha que Dentro do ter, garrafão, tinha que ter mais né? força, menos Ficava ali mobilidade e bloqueando. tal. Já o armador não, né? Para compensar a altura, ele tinha que ter outras habilidades. E hoje você pode ter um armador de 2 metros de altura, Pode. 2,15 metros fazendo coisas E- que um armador também faz, né? É. Mas eu acho que são experiências e papéis diferentes, né, numa equipe, né, e um compromisso para a sociedade também diferente. Não é você ganhar o campeonato só, né? É respeitar o convívio com os colegas, é respeitar, né, uma forma de pensar e de alcançar, e respeitar o time oposto também, que não é seu inimigo, né? Isso é o quê? Uma calçola? Já entrou no amor veterano? É o quê? Oba, já deu match. Esse aqui é o Mário Sérgio, que vai ser o seu pai. Eita, é João Gomes. É João Gomes. Tem muita gente que acha que velho não transa. Velho pode fazer sexo? Olha, Ou é perigoso? Ou pode dar uma cãibra? olha, eu tenho dito que tudo vai dar certo no nosso ministério se a gente garantir o direito de todas as pessoas idosas transarem. É um excelente índice. Eu acho que é o melhor. Quer dizer, se você quer, você vai achar, né, o contatinho, ou o contatinho do lado, ou o contatinho você vai poder, enfim, no telefone, na feira, no mercado, no clube, em algum lugar você vai encontrar. Eu acho que isso é necessário falar. Todo mundo que já fez fala que é bom, não é? Né? Nós somos o resultado, né, de um amor, ou de um Sim. encontro. Bem interessante, rolou, né? né, Que rolou. entre De pessoas. um bem bolado, bem Não engraçado, é? bem bom que rolou. E por que temos essa dificuldade, inclusive, principalmente na velhice, de falar? Eu tô lembrando agora de um texto que eu escrevi falando assim, eu tô achando, né, numa situação que eu coloquei assim, que o meu avô e minha avó tá transando mais do que eu. Porque eu acho que é isso, talvez a gente está procurando tanto rótulos e formatos e explicações, e hoje, infelizmente, performance, que esquece que as coisas começam, às vezes, num toque de mão, num abraço, num ficar junto. E aí, esse sexo que você tá... Essa sexualidade já é vivida. Talvez seja esse o ponto, né? Então, assim, a sexualidade, ela sempre vai estar presente na vida da pessoa idosa que queira ter, né? O que não pode é ser escondido isso, e também não pode criar barreiras, né? Então, Vira assim... um tabu, né? Não, e duas pessoas idosas, que sejam elas casadas ou não, mas que querem se encontrar, não dá pra você colocar um monte de neto, e filho e refeição no sábado, domingo, sexta. Gente, peraí, facilita também, né? Temos que criar deixa a gente oportunidades. com tempo para fazer. Mas que, caso seja
para além da sexualidade, do toque, do convívio, do beijo, algo mais, que possamos garantir isso de forma segura. Porque senão, a gente tem percebido isso, as pessoas vão atrás e às vezes o risco de um adoecimento para o Sim. MST, o risco de um infarto, alguma coisa, também ocorre porque eu não tive a oportunidade de perguntar para um Sim. profissional, para uma Desse profissional assunto tá desse na roda, assunto. né? Eu E acho às que é um vezes prazer que tem que ser respeitado e oportunizado. tem uma dificuldade, não sei se o pessoal de casa vai se identificar, É. que é dizer para a pessoa que está envelhecendo, não dá mais para você dirigir o automóvel. Ah, Ou numa viagem longa, pelo menos. Uhum. Me ensina como que faz isso. Isso é muito difícil. De uma maneira Isso é delicada, muito humana. difícil. Meu pai passou por isso. Olha aí. É muito difícil. O dirigir, né, o carro, a moto, o caminhão, a perua, é assim, eu vou onde eu quero, a hora que eu quiser. Eu vou para onde eu quero, a hora que eu quiser. Mas hoje, penso, com as inovações tecnológicas e com novos serviços, dá para você ser autônomo também. Sim. Eu posso chamar no aplicativo, né? Esse foi um trabalho que eu, minhas irmãs, minha mãe, né, cunhados, tivemos de falar assim, olha, você pode continuar fazendo o que você quer. Basta você mudar a forma de fazer isso. E mais do que isso também é falar, olha, e às vezes não é tão caro quanto manter um carro. Sim. Né? Porque o carro você tem, né, imposto, É o manutenção, contrário, né? As é o contas contrário. mostram que é o contrário. E eu acho que eu acho que vai no mesmo lugar, Marcelo, do lazer, do turismo. Você se permite, e veja como os jovens é diferente hoje, né? Conversando com amigos que têm filhos mais jovens, fala assim, olha, fulano, fulana, não está pensando em tirar carta não. Mudou esse Enquanto hábito, tiver né? o valor dos aplicativos estiverem num valor razoável, porque ela pode ter mais liberdade até para fazer coisas que hoje, né? Como dirigir, né? Dirigir bebida alcoólica, antigamente se podia Ou ter a dor fazer. de cabeça de ter que cuidar daquela tonelada de aço E ali. trocar de carro todo ano, e ter um gasto maior. Eu acho que são ajustes assim, mas não é algo tão simples. Experiência própria. Somos dois, hein? É. Um beijo pro Dr. Ezra e a Dona Sheila, que estão assistindo Um o programa. beijo, seu Sérgio. Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo tem as suas dores e delícias, né? Deus te ajuda, te livre do mal. É tudo bom, viu, filha? Quem são os velhos que te inspiram hoje? Acho que assim, primeiro acho que a minha avó, Sebastiana, que ela não está fisicamente entre nós, mas eu falo com ela todos os dias. Ela foi a mãe do meu pai, né? Minha avó. Muitos filhos, muitos netos, sabe assim, era aquela família onde cada festa você sabia quem era. Ah, você é parente meu também? Nossa, achei que você era só um amigo e era um parente, né? É uma pessoa assim que tem uma forma de um saber assim que acho que só quem tem uma pessoa que você ama, que é mais velha, pode entender assim, sabe? Ela não tinha que gritar, não tinha que usar da violência. Ela conversava com adolescentes. Eu lembro de uma situação muito típica na minha família, de muitos familiares, assim, acho que nós éramos em uns 6, 7 adolescentes. Acho que a casa, como do cheirava hormônio, assim, sabe, da adolescência. E aí alguém falando assim, minhas tias, o assunto era sexo, uma coisa assim, sabe, de ficar, beijar, não sei o quê. E uma das minhas tias falaram assim, mas isso só depois de casar. Aí minha avó falou assim, nada, tem que fazer antes, para experimentar. Ela, nossa avó, nossa mãe, isso que ela falou, Aí ela foi apontando, fulana não fez, fulana não fez, fulana não fez, fulana não fez, fulana não fez. E tipo, ela falou, é verdade, né? Entregou. Então ela tinha esse saber de falar, olha, não vamos querer pregar uma coisa que no fundo não fazer é, outra. né? Mas a avó Sebastiana, eu tenho meus pais como uma grande referência, assim, porque cada um vai me dando aquilo que eu preciso em alguns momentos, né? Então, meu pai começou como uma metalúrgica, né? Assim, né? Com muito respeito, eu falo, né? Ali no chão de fábrica mesmo, né?
e chegou onde ele podia ter chegado sem ter um ensino superior, né? Então, assim, eu lembro muito, assim, tem umas cenas dele, assim, que eu vi o quanto ele era humano, né? Tinha um olhar humanizado para as pessoas, quando ele tinha, porque era uma metalúrgica, então, a cada ano as máquinas chegavam, né? Então, assim, chegou uma máquina do tamanho desse estúdio. São 200 pessoas que vão ser demitidas, porque a máquina faz tudo agora. E ele não dormia, ele ficava muito mal com aquela situação, né? Então, eu aprendi com ele sempre, assim, a respeitar todo mundo, sabe? Então, eu falo que a secretaria é de todo mundo, né? Desde quem traz a água para mim, né? Que é né? Tem a Grace, o Zezinho e tal, até o meu chefe maior. E minha mãe é aquela que segura tudo, né? Então, assim, ela tem aquele amor incondicional, né? Acho que uma coisa assim que um amigo falou uma vez, assim, mas o amor incondicional é que minha mãe tem, assim, ela consegue ter um olhar, assim, para ver o que todo mundo está precisando. E às vezes é uma feijoada bem feita, sabe? Às vezes é aquela oração, fala, mãe, ó, né? Tu me fala, oração de mãe resolve, né? Eu acho que tem essa questão. Então, acho que são pessoas mais velhas, assim. E aí, eu vou lembrando um pouco dos meus avós, o que cada um trouxe, né? Meu avô Joaquim, ele traz... Hoje eu fico lembrando o quanto ele era bonito, charmoso, e o quanto, às vezes, eu não queria me aparecer tanto assim, sabe? Então, eu falo, puxa, vou lembrar do meu avô e vou botar uma roupa legal, vou tentar fazer isso e aquilo, né? Eu vou tentando olhar, que eu acho que é isso que a gente precisa trazer mais, porque, às vezes... Para alguns grupos, essa questão de olhar para trás tem um pouco da dor, né? Assim, de falar, poxa, meu avô materno foi carpinteiro, né? Então, assim, as praças onde meus pais moram ainda, era onde ele trabalhava. Então, assim, para muitas pessoas é difícil lembrar desse lugar com afeto, né? Parece um lugar de dor, de luta, mas não. Se não fosse eles, não daria para eu estar aqui, né? Eu acho que é isso. Né? Com certeza. O que essa turma te ensinou sobre a sua própria finitude, sobre a morte? Eu acho que foi, ou tem sido, né? Que não dá para vibrar só na resistência e na dor. Eu acho que não dá, sabe? Assim, eu acho que tem uma... Eu ouvi uma vez um pensador africano falando o seguinte, que às vezes as pessoas veem, né, alguns povos africanos dando muita risada, tal, e ele falava assim, não é porque eu dou risada que eu tô alienado, alheio aos problemas. É que se eu não tiver uma outra postura, eu vou entrar na sintonia e vou mais reclamar do que pensar em solução. Quando a gente tenta levar essa proposta de falar das diversas velhices, falando de quem não está conseguindo chegar bem aos 40, 50, 60 anos. E eu acho que isso gera nas pessoas, mas como assim? Agora vai falar sobre direito dessas pessoas? Falava assim, porque essa pessoa, para alguém, é o que, né? Sebastiana, Joaquim, João, Sebastiana, Maria, Sérgio são para mim. Então não dá para eu falar que eles são menos importantes. Não dá. Não dá porque eles não são. A intenção minha é de querer fazer que todo mundo envelheça um pouquinho melhor. Né? Acho que isso para mim, me deixa satisfeito. Quando eu consigo terminar o dia e falar, tá, ponderando tudo, deu para avançar um pouco. Então me ajuda aí, Alexandre da Silva, um cara que é especializado em envelhecer. O que é a vida? Olha, eu acho que entre momentos de resistência, a gente ser livre. Eu concordo com você. E agora me responda, Alexandre da Silva, o que é a vida? Eu acho que é conseguir rir e contemplar a vida. Rir e contemplar os momentos. Rir e contemplar. Eu não sei se eu estou preparado.
Para estar do lado de um jogador de basquete. Hoje eu sou baixinho pra jogar basquete. Você Viu? sabe que eu joguei basquete. Ah, não, tudo eu bem. era ala esquerda, assim, meia boca, mas esforçado. Meu pai era técnico de basquete, olha aí, pai. Infelizmente eu não cheguei nesse nível aqui. Não, conforme você vai envelhecendo, o arremesso melhora, sabia? Aí, tem essa chance aí. Será?